Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Frente aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 11. Glória a Deus. Amém? Agora os irmãos vão ficar craques na Bíblia, né? O plano de leitura aí. Então o pastor falar aqui, já vão abrir lá rapidinho ali, já vão achar, né? Fala a verdade, vocês, quem está lendo, vocês não estão descobrindo coisas maravilhosas? Né? A gente vai lendo, vai descobrindo. Por isso que eu falo, a Bíblia ela é cheia de tesouros escondidos. Quanto mais você lê, você vai garimpando ali, você vai achando, o Senhor vai mostrando e entregando para você tesouros, né? Então vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não consideramos mais assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós tenho ministrado nos últimos, está fazendo um mês, acho que é a quarta semana, que nós estamos ministrando sobre perseverança, que é a palavra que o Senhor colocou para a nossa igreja, para 2025, né, o ano da perseverança. E eu creio nessa palavra, como um direcionamento de Deus, que o Senhor está nos dando, para cada um de nós. Direcionamento esse que ele é muito importante nos dias de hoje, porque parece que tudo em nossa volta parece que quer nos oprimir, né? E pessoas estão obrigadas a fazer ou agir da maneira que as outras pessoas querem que você haja, né? Você vê que tudo que acontece em volta parece que as pessoas vão te pressionando você a tomar uma decisão ou andar por um caminho, e muitas vezes chega a ser uma pressão até insana, que as pessoas aí começam a se frustrar, começam a ter dúvidas, ter medo, e só há um remédio para isso, é conhecer o verdadeiro amor, que tira tudo isso da nossa vida, tira o medo, tira a ansiedade, tira a dúvida. E se nós perseverarmos na fé,
e esse é o título da mensagem de hoje: perseverar na fé. Conhecemos realmente aquele que pode nos livrar de tudo isso? Lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque temos o castigo. Qual o castigo? De andarmos com as coisas do mundo, pensarmos nas coisas do mundo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Deixa eu falar, nós fomos criados para coisas maiores. Eu tenho falado que o mundo nos oferece é muito pouco. Agora, o que Deus nos oferece nos completa. Nós passamos a andar na plenitude de Deus. Então, esse texto aqui que nós lemos, está escrito que aquele que conhece verdadeiramente a Deus, ele é uma nova pessoa, ele é uma nova criatura, porque ele renasce em Cristo. Você pensa como Cristo, você age como Cristo. Tudo isso é o que? Graça dada por Deus. E isso nos leva a conhecer melhor o Deus que nós servimos. Porque antes, o que acontece? Nós éramos o que? Inimigos de Deus. Porque aquele que não é a favor de Deus é contra. Então logo nós éramos o que? Inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Agora que nós conhecemos, nós passamos a ser amigos através do sacrifício de Jesus. E Deus nos deu uma missão. Você tem uma missão. Eu tenho uma missão. Antes, nós éramos inimigos. Através da morte de Cristo na cruz, nós somos amigos. E a nossa missão é levar aqueles que ainda são inimigos de Deus a serem amigos de Deus. Assim como o pastor Marcos disse: olha, um desafio para vocês, e domingo que vem trazer um amigo, um familiar. O que você está fazendo? Trazendo talvez uma pessoa que não conhece a Deus, que blasfema contra Deus, ou duvida de Deus, que ela está sendo inimiga de Deus, para conhecer Ele, para se tornar amigo dele. Então logo, nós temos uma missão. Esse texto que nós lemos está falando disso. E aí nós vamos entrar em alguns pontos, para que a gente entenda melhor o que Paulo estava dizendo aqui aos Coríntios. Para que possamos viver e perseverar na fé, temos que entender qual é a missão dada por Deus para nós. 2 pontos aqui eu quero trazer, nesses 3 primeiros versículos, do 11 ao 13, que o texto nos mostra aqui. Primeiro, o texto fala aqui, versículo 11: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor. Veja que aqui fala de temor, e é interessante quando nós falamos de temor, naquilo que nós vivemos como cristão. Esse temor não é um temor, um medo, algo que paralisa você, algo que traz terror para você, algo que traz pavor para você. Embora há muitos anos atrás se mostrava um Deus que era um Deus terrível, que castigava, que qualquer deslize que você dava, Ele já te punia. Mostrava um Deus assim. Mas não podemos esquecer que Deus, Ele é justo. Tudo que você planta, você colhe. Isso é claro. Mas esse temor a Deus não é um temor para você ficar apavorado, porque isso não faz sentido. Porque se a palavra diz que um dia nós estaremos morando junto desse Deus, como é que você pode estar diante de uma pessoa, de alguém que te dá pavor?
que te traz medo. Logo, esse temor que a palavra nos diz, esse temor, por outro lado, ele nos liberta. Quando nós temos esse temor a Deus, ele nos liberta de toda ansiedade, de toda preocupação da vida. Então, esse temor só alcança, só entende quem entrega a sua vida ao Senhor Jesus, quem vive na presença do Senhor Jesus. Esse vai entender o perfeito temor a Deus. Romanos 8, versículo 31 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não faz sentido a gente ter temor de alguém que está a favor de nós, que cuida de nós. Então entenda que quando a Bíblia fala, e uma vez conhecemos o temor, é um temor de reverência, é um temor de entender quem é esse Deus que trabalha por nós. Nós cantamos aqui: a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Isso demonstra temor a Ele, quando você vive desta maneira. Então esse temor, quando você entende, ele vai te livrar de toda ansiedade, ele vai te livrar de todo medo, de toda injustiça, porque você vive de uma maneira diferente. Outro ponto importante: consciência pura. Se nós queremos perseverar na fé, nós temos que ter uma consciência pura. Não somos e nunca seremos perfeitos, não é verdade? Ou tem alguém aqui que já se julga perfeito? Porque se você se julga perfeito e você for perfeito, a qualquer minuto você pode ser arrebatado, não é? Que aquele que foi arrebatado, que aquele que foi justo, que é Enoque, a palavra diz que Enoque andava com Deus, por isso Deus o tomou para ele. Esse sim. Mas nós só seremos perfeitos quando o Senhor vier buscar a sua igreja, teremos o corpo glorificado. Então, o ponto fundamental para estarmos preparados é perseverar na fé, para que a gente se apresente diante de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, diz assim: esse é o nosso orgulho, Paulo dizendo, a nossa consciência dá testemunho do que nós temos conduzido no mundo. Veja que Paulo fala assim: a minha consciência ela está pura, porque o que eu falo conduz as pessoas a Cristo. E ele continua: especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Veja que quando nós entendemos esse relacionamento com Deus, a nossa mente ela vai se desfazendo das coisas ruins. E é uma coisa que eu sempre falo, sempre eu oro para o Senhor. Por exemplo, quando começa o culto, eu estou em oração ao Senhor, eu falo: Senhor, leva cativo da minha mente todo pensamento ruim, tudo aquilo que vai impedir de ouvir a tua palavra, tudo aquilo que vai impedir que venha de ti. Por que você acha que quando está sendo ministrada a palavra você tem sono? Porque o inimigo ele quer roubar a palavra de você. O inimigo ele não quer fazer com que você entenda e receba a palavra. Então, consciência pura. Veja que Paulo está falando não de acordo com a sabedoria humana, mas de acordo com a graça de Deus. Aquilo que o Senhor me dá, aquilo que eu vivo diante do Senhor e absorvo diante da sua palavra, faz com que a minha consciência seja uma consciência pura. Por isso que eu iniciei aqui: nós vamos errar, nós não somos perfeitos, mas quando nós alinhamos os nossos pensamentos com os pensamentos de Cristo,
logo a nossa mente começa a ficar pura, porque aquilo que você pensava, aquilo que você desejava vai saindo. Talvez possa até vir em algum momento, mas isso não faz mais parte da sua vida. Porque uma pessoa que não tem a consciência pura, uma pessoa, voltando um pouquinho, que é inimiga de Deus, a mente dela está cheia do quê? De coisas impuras. Mas nós, agora que somos amigos de Deus, nós temos a mente pura, a mente de Cristo. Então ore nesse sentido: Senhor, que eu tenha uma mente pura, leve cativo da minha mente, da minha cabeça, todo pensamento ruim, todo pensamento negativo, para que eu tenha clareza. Por que você acha que agora você está fazendo, citamos aqui o plano de leitura, você está lendo e está entendendo, e que o pastor Marcos disse que o irmão falou assim, não é que eu não consigo parar, por quê? A sua mente começa a ficar cheia das coisas de Deus, ela não tem mais espaço para dúvidas, medos, e você começa a entender a palavra de Deus, amém? Outro ponto, cuidando com o que nós ouvimos. É muito importante você cuidar com aquilo que você está ouvindo. Talvez algumas coisas que nós já falamos aqui em outras mensagens, mas o cuidado para não depender do louvor ou das coisas que os homens dizem. Veja que a internet hoje, o que ela bombardeia a sua mente, né? O que ela enche a sua mente. Então você tem que tomar muito cuidado para fazer um filtro daquilo que você está ouvindo. E infelizmente hoje, veja que tem o que eu chamo a atenção da igreja, infelizmente, tem muitos influencers hoje na internet, que eles estão ali somente para falar mal das igrejas. Eles se julgam crentes, se julgam entendedores da palavra, até mesmo teólogos, mas você não ouve uma palavra que vai alimentar o seu espírito, mas é em todo momento colocando e falando de algum pastor, falando de alguma igreja. Essas pessoas, elas estão querendo fazer você ser uma pessoa desigrejada. Tenham cuidado com isso. Tenham muito cuidado com o que vocês estão ouvindo. Não fique dependente dessas pessoas. Ouçam pessoas que falam a palavra te confronta e a palavra alimenta o seu espírito. Fora disso, deixa para fora. Cuidado, muito cuidado. Devemos ignorar algumas críticas que nós ouvimos, porque como o ser humano é fácil de absorver críticas. Se é uma crítica construtiva, nós temos que ser maduros para absorver. Mas tem pessoas que estão ao nosso lado que têm uma facilidade de criticar para tirar sua paz. Cuidado com isso. Então, cuidado com o que nós ouvimos. Fazemos o que agrada a Deus a fim de alcançar outras pessoas. Então, quando nós não ouvimos aquilo que não alimenta o nosso espírito, e quando nós ignoramos críticas que não nos alimentam, nós fazemos aquilo que agrada a Deus, a fim do quê? De abençoar outras vidas. Nós temos que entender uma coisa: tudo que você faz, ela tem que influenciar outras pessoas, outras vidas, né? Que a gente vai ver isso mais para frente. No versículo 14 ao versículo 17, Paulo e seus companheiros aqui, né, que estão ali ministrando para a igreja de Coríntios, nos dá um exemplo que a gente pode fazer para honrar ao Senhor. Porque não é só o temor, quando nós falamos aqui temor, não é só o temor a Deus que nos motiva, mas o amor de Cristo
ele nos constrange, como diz a palavra do Senhor. O amor de Cristo nos constrange e nos motiva. Todos os nossos atos. Então por isso que a palavra diz assim, ele vai dizendo aqui, vai falar assim, olha, o amor de Cristo, ele nos constrange. Porque esse amor de Cristo, ele constrange você de uma maneira que você, antes de tomar uma atitude, você vai pensar em tomar essa atitude. Porque o amor de Cristo está te constrangendo. Sabe quando você vai fazer alguma coisa, vem aquela dúvida, faço ou não faço, poxa, eu sei que não é legal, mas estou quase fazendo. É o amor de Cristo te constrangendo, o Espírito Santo te orientando. O amor de Cristo nos força a determinadas ações. E quando nós fazemos isso? Quando Ele nos leva a tomar certas atitudes? Quando nós entendemos que alguém morreu para que nós também morrêssemos. Quando Cristo morre na cruz, Ele está dizendo assim, eu estou morrendo para que vocês também morram. O exemplo de Cristo, para que vocês morram. Mas o sacrifício da morte Ele já fez. O que o Senhor está dizendo, que nós temos que morrer, como eu já disse aqui, muitas vezes nós temos que orar assim para o Senhor, me livra de mim mesmo, porque eu mesmo estou fazendo mal para mim, me livra de mim, Senhor. Então, o Senhor quer que nós morremos para tudo que faz mal para nós. O que você tem carregado? Eu creio que acho que todo domingo eu estou falando isso. O que você tem carregado que tem feito mal para você? O Senhor Jesus já pagou o preço, você não precisa carregar isso. Você não precisa carregar essa ilusão, esse medo, esse trauma. Que o Senhor tire de você todo o trauma que você teve desde a infância. Que o Senhor arranque de você. Você não precisa carregar mais isso. Ele levou isso na cruz. E eu estou vendo aqui, eu estou falando só para pessoas que já conhecem a palavra, que já entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Então você sabe que o preço já foi pago para você, por você. Então está na hora da gente morrer por esse mundo, morrer por as coisas ruins desse mundo e viver para Cristo, para que outras pessoas olhem para nós e vejam, com Ele eu posso falar, com ela eu posso falar, as coisas que ela fala, eu quero ouvir, porque são palavras de vida, não palavras de derrota. O Senhor morreu para que a gente vivesse. Ele morre para que a gente tenha vida, e vida em abundância. Entender isso, que viver com Cristo é viver novidades de vida, é viver algo diferente que você nunca viveu até hoje. Pois Cristo faz, nós vamos falar isso, nova todas as coisas. Sabe que às vezes eu fico pensando e fico falando assim, Senhor, eu poderia fazer tanta coisa, e eu falo assim, por que eu não faço? E aí a gente cai justamente nessa frase, Ele morreu para que eu vivesse. E muitas vezes a gente não vive o que Deus tem dado para nós. Cada um de nós aqui é uma tocha de fogo na mão de Deus. Irmãos, se vocês soubessem o que pode acontecer se vocês abrissem a boca de vocês, aonde Deus tem colocado vocês. O Senhor nos deu toda a autoridade, o Senhor nos deu todo o poder, mas isso não é para se orgulhar, isso é para salvar vidas.
para que aqueles que são inimigos se tornem amigos de Deus. Então Ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. E hoje muitos cristãos andam como se estivessem mortos, sabe? Acham que nada vai acontecer na vida deles, acham que a manifestação de Deus não é para a vida deles. Tudo que Deus prometeu na palavra é para você. As bênçãos celestiais é para você. Basta você crer, basta você querer, basta você viver e não duvidar. Você sabe, uma das coisas que mais impede de você se chegar a Deus é a dúvida. Porque toda vez que você pede algo para o Senhor mostra para você, a primeira coisa que vem no seu coração é a dúvida. Ou não vai dar certo, não adianta. Então isso nos afasta. Nós vamos perdendo o que é a perseverança. E se nós queremos perseverar na fé, é entender que você vive pela fé. Você não vive pelas coisas que os homens te falam, te mostram, mas você vive pela fé. Que talvez essa semana alguém do seu trabalho falou assim: não vai dar certo, esquece disso. E você ouviu a voz de um homem, de uma mulher, e deixou de ouvir a voz de Deus. Deixou de ouvir a voz de Deus. Porque é Ele que vai falar para você: para. É Ele que vai falar para você: caminha. É Ele que vai falar para você: fala. É Ele que vai falar para você: fica quieto. É Ele. Agora, nós precisamos o quê? Se achegar. Senão nós não temos esse discernimento. Do versículo 18 até o 21, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. Esses versículos aqui, que praticamente vai terminando o texto que nós lemos, ele traz a ideia de reconciliação e missão. Isso é tão extraordinário, porque quando a gente fala em reconciliação, a gente logo traz a memória e a gente vai lá para Adão no comecinho da Bíblia. O ato de Adão ali no Jardim do Éden se tornou uma rebelião contra Deus, nos fazendo inimigos de Deus, rompendo a comunhão com Ele. Então logo o homem era amigo de Deus, tinha comunhão com Deus. Deus, na virada da tarde, todos os dias, vinha conversar com Adão. Já imaginou isso? Terminando a tarde, Deus vem e começa a conversar com você. É assim, como se Deus chegasse e falasse assim: vamos caminhar um pouquinho, vamos andar. Era assim com Adão. Mas no momento que ele peca, do momento que ele deixa de ouvir a voz de Deus, para ouvir vozes que vinham de fora, naquele ato, houve uma rebelião. Logo, todos nós nos tornamos inimigos de Deus. Acabou o relacionamento, rompeu a comunhão com Deus. Não tinha mais conversa, não tinha mais brisa suave. A obra de Jesus Cristo, aí sim, que foi realizada na cruz, reconciliou Deus com o homem. Veja que quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga, trouxe novamente essa reconciliação, Deus com o homem, num gesto de amor imensurável. Talvez nós
no lugar de Deus, quando Adão pecasse, acabaria com tudo. Mas Deus, com seu imensurável amor, Ele disse assim: não, eu vou trazer eles de volta para mim. E não é qualquer sacrifício, não era qualquer bate-papo, não era qualquer cafezinho à tarde que ia resolver. Precisava de um sacrifício maior do que aqueles homens agora estavam fazendo com os animais. Aquilo era passageiro, era momentâneo, porque todo ano eles tinham que pagar, eles tinham que fazer uma oferta no altar, para que os seus pecados fossem perdoados. Mas isso já não estava mais agradando a Deus. Então Deus, num ato de amor imensurável, Ele envia o seu Filho, e a morte de Cristo na cruz reconciliou, Deus se reconciliou com o homem. A palavra reconciliar no grego, ela significa mudar completamente. Então veja que aquilo que Adão fez, aquele ato, na reconciliação, na morte de Cristo, tudo se faz novo por completo. Então o que aconteceu ali foi um relacionamento de transformando tudo que era, o que estava perdido, tudo que estava perdido, Deus reconcilia de novo. Deus quer trazer para perto de novo. Agora, atenção numa coisa, isso é muito importante. Deus não precisa mais se reconciliar com o homem, porque já foi feito na cruz. A parte de Deus já foi feita. Deus não precisa se reconciliar com Deus na cruz. Quem precisa agora se reconciliar com Deus somos nós. Porque Deus não força ninguém a aceitar o seu Filho como Salvador. Então logo, nós que temos que renunciar, nós que temos que nos reconciliar com Deus novamente. E essa reconciliação nos serve como motivação para perseverar, para prosseguir, para servir ao Senhor. Porque no versículo 20 diz assim, que nós lemos: portanto, olha, gente, se Deus é tão tremendo, que eu fico imaginando, fico assim, será que nós merecemos tudo isso? Andamos todo errado, murmuramos, desrespeitamos a Deus, às vezes blasfemamos contra Deus. E no versículo 20, Paulo diz assim, portanto, somos embaixadores de Cristo. Por isso que no início ele diz assim, olha, Deus tem algo mais para você. Você é maior do que você pensa. Não para isso trazer orgulho para nós, mas para a gente se encontrar, como nós vivemos, que nós somos em Deus. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus, olha isso gente, como é pesado, isso é forte. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Vocês estão entendendo? Você é tão especial, mas tão especial, que você é representante de Deus. O Senhor te colocou em locais específicos para você representar Ele. Então, logo, você não é qualquer um. Você não está representando um homem. Você não está representando um prefeito.
Você não está representando um governador, e muito menos representando o presidente da república. Você representa a Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Quem pode te parar? Quem pode ir contra aquilo que você fala e declara a respeito de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sou embaixador de Cristo, eu tenho autoridade sobre demônios e espíritos malignos. Aleluia. Você tem que se conhecer quem você é. Persevere nessa fé, meu irmão. Você não é um Zé Ninguém nessa história, você não é mais um, você é um representante de Cristo aqui nessa terra. O Senhor te alcançou, te levantou, para você fazer algo maior do que você está fazendo até hoje. Aleluia. E nós admiramos homens, admiramos, faça a sua parte que você vai ser honrado. Faça onde o Senhor te colocou e você será honrado. Aleluia. Quando nós reconciliamos com Deus através de Cristo, nos tornamos seus embaixadores. Assim como Paulo escreveu, somos embaixadores com uma palavra. Quer dizer, com uma palavra, quando você abrir a sua boca, o Senhor te enche. O Senhor te enche. O Senhor espera que nós sejamos audaciosos na sua palavra, corajosos, sabe, falar mesmo do amor de Deus com autoridade. Por quê? Porque Ele já fez em você. Por isso que é fácil você falar de Deus, porque Ele já fez em você. Pastor, mas o que eu falo? Fala o que Ele fez por você, fala o que Ele representa para você. Somente isso, mais nada. E nós queremos buscar palavras. Não, a palavra está dentro de você. A palavra está na experiência que você vive todos os dias. A palavra está no dia que você aceitou a Jesus como Salvador. Já foi colocado dentro de você. Você já tem o que falar. Nós temos que entender. Porque agora, sabe o que acontece? Nós estamos inseridos num mundo que está rebelado contra Deus. Nunca se houve um tempo das pessoas falarem de Deus, blasfemar com tanta facilidade. Hoje as pessoas escarnecem a palavra de Deus de uma maneira tão simples. Então você e eu, nós somos colocados nesse mundo de pessoas rebeldes, inimigas de Deus, para a gente influenciar essas pessoas. Eu fico muito triste quando a gente vê alguém que ouve a palavra de Deus, mas está se deixando influenciar pelas pessoas, pelas palavras que vêm de fora. É você que tem que influenciar. E se você está sendo influenciado, corra. Fuja enquanto há tempo. Depois de entregar nossa vida ao Senhor Jesus, Ele nos comissionou ao ministério de reconciliação, onde devemos declarar paz e não guerra. E é interessante, quando eu li esse versículo, o versículo você passa e você não pega esse detalhe. Lá em João capítulo 2, versículo 21, quando Jesus aparece para os discípulos, depois da ressurreição, Ele diz assim, novamente Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. O que o Senhor está dizendo aqui? O que o Senhor deu para eles? O que o Senhor deu para eles quando Ele chegou? Paz. O que o Senhor está falando? Assim como Deus me enviou para trazer essa paz, eu os envio no meio dos rebeldes, para que você declare a paz para eles. Declare. Chegue no lugar e fale assim, a paz do Senhor seja com vocês. A paz do Senhor seja com você. Não importa o que a pessoa vai pensar, o que ela vai falar.
Não importa. Talvez você possa ser surpreendido. Talvez a pessoa que você jamais espera falar para você: me fala um pouco mais dessa paz aí. Me fala um pouquinho mais dessa paz aí que você está falando. Vocês estão entendendo? Embaixadores de Cristo. Você é um embaixador. Você é embaixadora de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Você tem a palavra aí dentro do seu coração. Fale dessa palavra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Pois não nos pregamos a nós mesmos, não falamos de nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Porque nós não falamos de nós mesmos, nós falamos daquele que nos salvou, falamos daquele que morreu por nós, daquele que nos coloca de pé, daquele que deu o fôlego de vida para você estar aqui hoje. É dele que você tem que falar. Aleluia. E eu vou concluir essa palavra de hoje. Que você tenha no seu coração que você tem que perseverar na fé, porque o Senhor te tirou de um lugar que talvez as pessoas hoje pudessem zombar de você. Ele te tirou de lá e te trouxe e te colocou como embaixador da sua palavra. Todos, veja bem, não é só porque eu fiz teologia, o pastor fez teologia, ou algum fez teologia, que nós temos mais palavra que vocês. De quem não fez, não, todos nós temos a palavra. Porque que adianta eu chegar para de repente você chegar no seu trabalho e começar a falar para uma pessoa de assuntos teológicos? Ela vai falar assim: não quero nem ouvir. Agora, se você chegar uma palavra que vai trazer paz para o coração dela, que vai falar o quanto ela é importante, baseado aqui, nessa verdade que o Senhor mostrou para você, e nesta verdade que você tem dentro do seu coração, vai fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Aleluia, aleluia. A minha oração é para que o Senhor te use. A minha oração é para que o Senhor te encha. A minha oração é para que o Senhor tire de você todo o medo que te prende, toda a ansiedade. Aleluia. Para que você seja realmente um embaixador de Cristo, para que você leve esse selo por onde você for, para que você, por onde você for, você leve essa paz, que o Senhor diz: olha, a minha paz eu dou a vocês, mas assim como Deus me enviou para trazer essa paz, eu envio vocês. Então cada um de nós nessa manhã, estamos saindo desse local com a paz do Senhor, com a paz que quando você abrir a sua boca, pessoas serão restauradas, pessoas serão alcançadas pelo amor de Jesus, não o amor de um homem, mas da paz que o Senhor colocou dentro do seu coração. Seja usado por Deus. Aleluia. Seja usado por Deus. Seja usado por Deus. Deixa Deus te usar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que assim como diz no versículo 17: portanto, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Aleluia. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Aquilo que você vivia, você não vive mais. Esquece. As coisas antigas já passaram. E se você se lembrar dessas coisas antigas, que elas façam você glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele fez por você. Aí vem a promessa. Não sou eu que estou falando, tá? É a Bíblia. Se fosse eu que estivesse falando, você poderia duvidar, mas é a Bíblia. Eis que surgiram coisas novas. É a palavra de Deus.
palavra inspirada por Deus, que vai trazer sobre a sua vida coisas novas. Você sabia que muitas vezes essas coisas novas, elas estão prontas para a gente receber? Sabe que muitas vezes nós não recebemos porque nós não fazemos o papel de embaixador. Você vai ver que coisas que você não fazia, de pregar a palavra, de levar essa paz, quando você começar a fazer, você vai ver que coisas que você queria que acontecesse, são coisas que começam a acontecer, porque o Senhor está aqui, ó. Tudo se fez novo. Agora que você conhece a minha palavra e você vive, presta atenção, vive a minha palavra, as coisas velhas já passaram. Por isso que a gente fala assim, ó, as pessoas como gostam de guardar coisa velha em casa. Tem pessoas que começam, né? Como é que você vai ganhar coisas novas se você não tem espaço? O Senhor só pode dar coisas novas quando você tira as coisas velhas. Então começa a tirar as coisas velhas de casa para o Senhor te encher do novo que Ele tem para você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu vou concluir a palavra agora. Nós encontramos em Cristo. Nos encontramos em Cristo. Ele morreu por você, para que você nunca mais estivesse só, estivesse sem rumo. Nunca pense que você está só. O Senhor sempre está ao seu lado. O Espírito Santo sempre está ao seu lado para te socorrer e trazer coisas novas. Amém? Fique em pé no seu lugar. Glorifique ao Senhor. Exalte ao Senhor. Exalte ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Ore ao Senhor. Fala: Senhor, se você não está fazendo o papel de embaixador até hoje, peça perdão e faça um compromisso com Deus. Não faça um compromisso comigo não, mas faça com Deus. Aleluia, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor, por confiar essa tarefa a nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, a sua palavra tem entrado no nosso coração, Senhor. A tua palavra tem feito a diferença, Senhor. Santo é o teu nome. Grande é o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. Louvamos o teu nome. Aleluia. Glória a Deus.